Hoje eu vou falar sobre um aplicativo que é muito famoso no meio dos estudos, mas que pode ser que você não conheça ou não saiba como usar. Então, eu vou falar sobre o Anki. Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Mas o que é esse aplicativo? O Anki é um aplicativo de flashcards, que é um método de estudos. Vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais na frente. Mas é um aplicativo que você pode baixar tanto no Android quanto no iOS. O problema é que no iOS o aplicativo é caro e é pago. Então, para você poder baixar, você precisa pagar esse valor. Mas ele funciona muito bem no Android, ele não é pago. E você também consegue baixar ele no seu computador. E ele também não é pago, ele é gratuito. Então você consegue criar seus flashcards tanto no Android quanto no computador. E se você quiser, você consegue abrir esses flashcards que você já criou no iOS, só que é no Google, pela barra de pesquisa, pelo link que você conseguir compartilhar. Você não consegue abrir no aplicativo no iOS sem você pagar por esse aplicativo. E como que funciona esse método chamado método flashcards, que é um método de estudo? É um método que normalmente a gente, estudante, utiliza para fazer revisões. Então, se você está procurando um método para que você possa revisar o conteúdo que você estava estudando, esse é um ótimo método de estudo. O problema dele é que ele nem sempre funciona com todas as matérias. Então, por exemplo, como que funciona esse método? Você vai ter um cartãozinho e na frente desse cartão você vai ter uma pergunta relacionada a um tema. Por exemplo, quais são os biomas do Brasil? E atrás deste flashcard vai ter a resposta. Só que o objetivo é que quando você lê a pergunta que está na frente, o seu objetivo é tentar relembrar qual é a resposta dessa pergunta sem antes ler a resposta. Porque assim você vai fazer com que a sua memória, com a sua mente, relembre daquele conteúdo e fixe de uma forma muito mais proveitosa. Então, você lê a pergunta, responde a pergunta e depois que você responder, você vira o flashcards para você poder ver a resposta, se você acertou, se você errou. E como é um método que você usa normalmente na mão, no papelzinho, o Anki ele funciona da mesma forma. Você vai ter o flashcard lá, onde você faz a sua pergunta na frente, você responde e você vai apertar um botão que vai aparecer lá, como se fosse verso, e você aperta. E aí ele vai virar o cartão e vai mostrar a resposta para você dizer se você acertou ou se você errou. Só que esse aplicativo é tão bom, que você consegue responder e dizer se aquela resposta, se aquela pergunta que você mesmo criou, se você conseguiu se lembrar de uma forma fácil, de uma forma difícil ou de uma forma média. E aí você classifica essa sua pergunta em fácil ou média ou difícil. Por quê? Quando você classificar, essa pergunta aqui foi fácil para mim, eu consegui lembrar e eu acertei. Então você vai marcar fácil. Quando você marcar fácil, ele programa para que aquele flashcard apareça para você depois de um determinado período. Por quê? Você vai conseguir fazer as revisões de acordo com o programa que ele faz. Porque, por exemplo, cada flashcard você revisa digamos, de 24 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Esse é o padrão. E se você classifica ela em fácil, médio ou difícil, quando você classifica em fácil, ele vai jogar para que você revise aquele flashcard novamente daqui mais ou menos uns 3 dias. Mas se você classifica ela em média, ela vai botar para você revisar aquele flashcard em menos dias. E se você colocar em difícil, ela vai colocar para você revisar ou no mesmo dia ou daqui a 24 horas, para que você consiga memorizar e fixar aquele conteúdo. E é por isso que ele é um aplicativo tão bom. O negativo desse aplicativo ou desse método flashcard, que você pode fazer também no papel, é que ele não funciona com todas as matérias. Com algumas matérias ele acaba sendo mais difícil para você poder revisar. Por exemplo, se você vai revisar geografia, beleza, ele dá certo, porque você vai colocar uma questão na frente e vai botar a resposta atrás e você vai revisar aquele conteúdo. Agora, se você quer fazer, por exemplo, uma revisão de matemática, se você for tentar memorizar fórmulas, ele não vai ser tão interessante, porque você pode até
memorizar fórmulas. Mas matemática não funciona com você apenas memorizando as fórmulas. Você precisa fazer as questões. Então, você consegue com matemática colocando as questões, mas acredito que seja mais difícil você tentar memorizar, porque matemática é algo que você aprende na prática, fazendo mais e mais questões. Você não tem que estar decorando a resposta. Até porque decorar não é a melhor forma de aprender. Porque quando você decora, você apenas memoriza aquela informação até um determinado momento. Depois que, por exemplo, uma prova passa, você esquece, o seu cérebro apaga aquela informação. Então, por isso que você não deve decorar, você deve aprender. Então, um flashcard, eu não aconselho você estudar matemática ou física, porque exatas é mais difícil de você fazer uma revisão na qual você coloca a questão e tenta decorar ou memorizar o resultado, porque matemática, física, química, você melhora os seus acertos praticando. Por muito tempo eu usei o Anki, mas eu usei para estudos de idiomas. Eu tinha baralhos lá dentro, porque você cria os baralhos de acordo com as matérias que você quiser. Por exemplo, você coloca inglês, e aí dentro desse baralho você vai criar as questões em cada card. E eu estudei por muito tempo inglês e francês por lá, mas eu usei de uma forma que eu não aconselho vocês usarem, porque depois de um tempo eu parei de usar e não estava me servindo tanto. Muitas pessoas também usam dessa forma, mas eu não aconselho, porque você vai, por exemplo, fazer um card com inglês, com a frase, a palavra, apenas a palavra. Por exemplo, wait, você escreve e no verso tem a tradução. Legal para você memorizar ou decorar a tradução. É legal, porém eu não recomendo, porque quando você aprende vocabulários soltos em idiomas, ele não vai ser tão funcional para você colocar em uma frase. Então, se for para você revisar ou tentar decorar, memorizar, fixar é a palavra certa, fixar um vocabulário, eu aconselho de verdade que você faça uma frase. Coloca uma frase na frente do flashcard, tenta traduzir e diz, eu acho que é tal coisa. E quando você virar, a resposta vai estar atrás com a tradução. Eu acho muito melhor você adquirir vocabulários dessa forma, do que você apenas colocar uma palavra solta. Você consegue revisar por este tipo de método como português, história, geografia, biologia, filosofia, sociologia, idiomas. Esse é o melhor método para você revisar, porque você vai conseguir fixar o conteúdo e vai conseguir revisar da melhor forma. Esse método de estudos com esse aplicativo, ele é uma mão na roda. Porque se você faz revisões por aquele método que você tem que fazer revisões a cada 24 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias, e você anota no papel, com o Anki ele é mais fácil, porque você não vai precisar fazer o flashcard, tipo assim, revisar aquele flashcard e anotar. O próprio aplicativo ele vai programar para fazer tudo de acordo com a curva do esquecimento, que é esse método de estudos que você faz a revisão a cada 24 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Então, ele acaba simplificando as suas revisões. Então, isso é maravilhoso. Se você viu esse vídeo até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo alguma coisa, alguma dúvida que você tenha a respeito desse método, a respeito desse aplicativo, que eu posso vir com uma parte 2 desse vídeo. E é isso, beijo, até a próxima!